especialmente planejamos trabalhar acerca dos predicamentos humanos, em função de, no fim de semana passado, me deu vontade de acessar nas aulas do irmão Antônio Grimo, quando ele tinha trabalhado sobre os predicamentos, e aquele fim de semana eu fiquei meio que às voltas com esses livros e anotações minhas, levantando rascunhos. E quando cheguei aqui terça-feira, a Célia colocou uma mensagem do irmão Leocádio, onde ele mencionava um trecho da mensagem acerca dos predicamentos. E as aulas do irmão Antônio Grimm, as colocações dele eram meio que incisivas com relação ao compromisso e o comprometimento que os trabalhadores das casas espíritas devem estabelecer de trabalhar mais acerca dos predicamentos, são os predicados humanos. Que como nós temos trabalhado pouco acerca deles, e as pessoas, numa humanidade com 10 bilhões de pessoas, todas interconectadas com no mínimo 20 bilhões de espíritos desencarnados, interconectadas com todo o acervo de informações que todos nós disponibilizamos e que estão aí no espaço, não se perde, é dentro da lei do Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se destrói, tudo está, tudo continua aí a serviço da humanidade a partir do momento que aquilo é disponibilizado. E que dentro dessa lei nada se perde, nós vamos interconectando com toda essa rede de informações através de irmãos encarnados, compondo uma sociedade assemelhada, que somos nós humanos, interconectados com os irmãos na forma de minhoca, de rato, de barata, de tatu, de jacaré, de elefante, etc. E cada ser desse, com a sua inteligibilidade, disponibilizando suas informações, e essas informações muito especialmente calcadas no conjunto de sínteses que cada ser desse conseguiu fazer para disponibilizar. E o que é a preocupação dos espíritos? Que nós estejamos mais ativamente trabalhando juntos, no sentido de nos alertar com relação a buscar as nossas melhores qualificações, disponibilizar para nós, em primeira mão nós disponibilizamos para nós. E uma vez disponibilizado para nós, disponibilizarmos para nossos irmãos. Aí vamos pensar primeiro assim, o que quer dizer predicado? Lá nas nossas aulas de português, quando estudamos os predicados, o que é predicado afinal? O que quer dizer isso, né? Qualidade, né? A qualidade. Predicado é o que qualifica o ser. Nájila é preguiçosa, esse rapaz é trabalhador. Trabalhador é um predicado. Preguiçosa é um predicado. Fulano é desmazelado, é um predicado. Fulano é extremamente zeloso, um predicado. Fulano já se voltou para a caridade, ele é caritativo, predicado. Fulano ainda pensa muito nele, não sobra tempo para pensar no outro, um predicado. E qual é o convite dos bons espíritos? Nós disponibilizarmos, colocando em ação nossas qualificações. Que só o fato de nós já conseguirmos nos administrar em cima de 2 pezinhos que, com relação ao conjunto que esses pezinhos sustenta
na vertical, sustentam, na vertical, eles são pequenos para isso. Se não fosse nós já trazermos, enquanto espíritos, uma caminhada evolutiva, que já nos permite fazer várias administrações, nós não nos sustentaríamos em pé em cima desses dois pezinhos. Que a gente tem que ir para uns pontos básicos para nós conseguirmos nos enxergar melhor. Nos enxergar. Porque os espíritos, em nenhum momento, os espíritos orientadores nos trazem propostas que sejam insustentáveis a cada um de nós. Tanto que um dos pontos fundamentais do espiritismo é o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de ser. E essa liberdade de ser é compatível com a caminhada que já fizemos. É o que nós conseguimos nos sustentar naqueles projetos. Quando nós viemos para a Terra, para essa encarnação que nós estamos aqui trabalhando, essa encarnação, os espíritos orientadores, eles atualmente nos dizem: os irmãos não precisam se preocupar com quem está desencarnado. Os irmãos precisam se preocupar com os que estão encarnados e como eles lidam com os seus desencarnados. Ou seja, eu lido com eles com amor ou eu lido com apego? Eu lido com eles emitindo vibrações que os instabilizam, ou lido com eles emitindo vibrações de amor, gratidão, amizade, reconhecimento do que foi, do quanto houve coisa importante no nosso relacionamento, do quanto aprendemos através de coisas muito boas, aprendemos através de coisas um pouco difíceis, aprendemos às vezes através de situações muito difíceis, mas todas elas emitir gratidão, porque com todas elas a gente foi aprendendo. Mas para a gente fazer essa relação, esse relacionamento com nossos desencarnados, assim como para fazer com os encarnados, porque na verdade é tudo espírito e é tudo igual. Não deixamos de ser espírito porque reencarnamos. E também não deixamos de ser espíritos porque desencarnamos. Enquanto espíritos, é uma caminhada que segue. Ela segue. Nessa caminhada que segue, nós irmos conseguindo, seja com relação aos desencarnados, aos encarnados, com relação a nós que estamos aqui encarnados no dia a dia, experienciando e exercendo o fazer no nosso projeto reencarnatório, porque não viemos para aqui despejados. Ninguém no polissistema espiritual me pegou pelo colarinho e disse: você vai para tal lugar porque você tem que amargar isso, tem que amargar aquilo. Ou então, você tem que encontrar a sua alma gêmea que está lá não sei onde, te esperando. Os espíritos, tudo foi invenção nossa. Todas essas questões. Quando vemos uma forma holográfica desconfortável aí nos espaços, afirmamos que é espírito, e aí já damos uns nomes mais esdrúxulos: espírito do mal, espírito obsessor, espírito isso, espírito aquilo. Tudo fora do que é a proposta dos espíritos orientadores para nós. Espírito, ao se manifesta em condições de nos trazer o novo. Ou seja, de nos auxiliar na nossa força de expressão de nossas qualificações.
E que enquanto os espíritos não estiverem em condições de fazer esse papel, eles estarão sim sendo orientados, instruídos, virão inclusive aos nossos encontros silenciosamente e sem esse poder de intromissão na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas buscas e etc. Estarão aí, aprendendo junto a nós. Nós aprendendo com eles, eles aprendendo conosco, e assim cada um de nós, seja na condição de encarnado ou desencarnado, num profundo treinamento para expressar nossas melhores qualidades. O nosso grande mestre, que é Jesus, nos trouxe a máxima da prece, que é o orai, o vigiai. Essa questão que pusemos aqui de reflexão, meditação, construção de autoconhecimento para fazer reconhecimento, está tudo aqui numa palavrinha do nosso mestre, o vigiai. Se prestarmos bem atenção, nós somos capazes de fazer reflexão quando nos propomos a nos vigiar, que é caminhar para dentro de mim. Reflexão é isso. Caminhamos para dentro de nós e jogamos a luz máxima que já construímos, seja lá acerca do que for que estiver necessitando de fazer reflexão, ser refletido, jogamos a luz, essa luz da espiritualidade que já alcançamos, somada à luz da espiritualidade de todos os nossos pares, vai alcançar aquele elemento que tem que ser refletido, vai iluminá-lo e parte dessa luz retorna. Por isso que chama reflexão. Qualquer um que for num livro de física e olhar o que é reflexão, a capacidade que... Vamos pegar uma água aqui, por exemplo. Maravilhosa. O que é reflexão? A capacidade que um corpo qualquer tem. Aí nós podemos pensar no corpo espiritual. Ele não é um corpo denso, mas ele é um corpo. Porque se espírito é energia, né? Nós sabemos disso. Espírito é energia. Para diferenciar a palavra energia da palavra do espírito, eu vou pôr assim, que energia é isso aqui. Se espírito é energia, e o nosso irmão Einstein já nos disse que energia é matéria e matéria é energia, a diferença está só na densidade. Se pensamos no espírito, que é a energia quinta essenciada, sutil, não enxergamos, etc, etc, mas isso aqui também é energia. Se triturarmos essa pedra, triturar, levá-la a níveis mínimos de tamanho dentro dos instrumentos que tivermos já construídos na Terra e pusermos no microscópio, que graças a Deus estamos aí no século XXI vivendo essa bênção que é poder triturar isso aqui a ponto dele chegar aos tamanhos mínimos possíveis à humanidade nesse momento e colocar os pequeniníssimos fragmentos no microscópio. Nós vamos ver energia. Vamos ver um conjunto de elétrons se movimentando em movimentos típicos do material que compõe isso aqui. Não é um movimento também qualquer, aleatório, sem identidade. Não, identidade existe desde as partículas mínimas cósmicas. Elas já são uma identidade. Elas já são uma inteligibilidade. Elas já trazem suas qualidades. Isso tudo foi para chegar na palavra qualidade, que é o tal do predicamento que os espíritos trabalham. Tá. Se nós
Se essa pedra, ao ser triturada, tivermos seus átomos quebrados nas partículas elementares que se somam para compor esses átomos, nós encontramos lá energia em movimento, produzindo padrões definidos, com vibrações definidas, de acordo com o material que compõe esse corpo. Imagina nós, humanos, que somos um conjunto enorme dessas partículas interagindo, combinando, se organizando e produzindo verdadeiras forças de trabalho. Quando nós jogamos luz sobre, seja esse corpo, seja esse, pena que esse copo não nos ajuda. Eu vou trazer um copo sem desenho nenhum para quando precisa. Quando eu incido uma luz aqui, pela densidade disso aqui, ela retorna quase toda. A gente tem já hoje como medir quanto de luz penetrou e quanto retornou. Quanto foi refletido e quanto penetrou o corpo. Tá aqui esse corpo. Tá aqui esse corpo. Quando incidimos um raio de luz nele, entra muito mais e retorna menos, mas retorna. Tanto que nós vemos brilhar. O brilho é o retorno. É aqui retornou. Agora vamos pensar em nós. Esse rapaz chega a casa, ou chega e me encontra na rua e diz: meu Deus, a Nádia está meio desequilibradinha. Aí ele resolve fazer uma prece e me envia essas vibrações. O que os espíritos nos propõem é que nós estejamos sempre nos esforçando para expressar nossas melhores qualidades, para num momento desse, todos nós somos contingentes e sofremos as contingências, as mais variadas, inerentes à nossa estadia aqui no planeta, que quando ele fizer essa percepção e estiver cuidadosamente olhando para as suas qualidades e não entrando na minha, no sentido de a Nádia está meio desequilibradinha e ele entra com um assunto que é meio barato e no barato a gente embarca e vai feio, ele fizer o contrário, que está cuidadoso com as qualidades dele, em usar da melhor maneira possível suas qualidades, ao me enxergar em desequilíbrio, ele olha e diz: não vou nem perguntar o que é, eu vou primeiro fazer uma prece. E já na hora, entra em prece, mesmo conversando ali comigo, já está em prece. O que vai acontecer se eu estiver uma pessoa que ao longo do tempo esteja me esforçando para expressar minhas melhores qualidades, para que eu esteja permeável a essa melhor qualidade dele, que é, por exemplo, da prece. Ninguém nega que é uma de nossas melhores qualidades a capacidade de prece. Quando ele chegar com essa qualificação, com esse predicamento dele de homem de prece, e investir em mim, que eu esteja permeável para o bem que eu estou recebendo. Nós recebemos bens o tempo todo. Só o fato de nós trazermos em nós a imanência do Pai, que é quem nos criou, que é a inteligência suprema, bondade suprema, e é imanente em toda a sua obra, trazemos o Pai em nós, nós trazemos condições de sermos permeáveis ao bem. Permeáveis. Estou vivendo situações
muito difíceis, mas eu quero alcançar o bem. E manter foco, porque só com muito foco para nós nos mantermos. Entra bem, e depois de prece, meditação, que não é depois, é junto. Nós mantermos o foco de que queremos ser não só permeáveis ao bem, que todos me disponibilizam, do Pai a todos os demais. Imagina as minhocas cravando galerias na terra, sem enxada, sem pá, sem picareta, sem uma chibanca, não sei se todos sabem o que é chibanca, é uma ferramenta de cavar chão, sem uma alavanca de ferro, que é também de cavar chão, sem martelete, com um corpinho todo molinguinho, sem unha, sem osso, sem nada. Ela consegue ir cavando galerias na terra para ventilar a terra para produzir nossos alimentos. Hã? É mesmo, nunca tinha pensado nisso. Uma bênção. É. Tanto que uma das grandes preocupações do mundo hoje, do mundo que eu falo de pessoas boas, trabalhadoras na área das ciências aí, é a acidificação da terra em função da acidificação das chuvas, em função da grande produção de dióxido de carbono, por causa dos nossos desvarios ambientais, e que isso causa mortandade nas minhocas, e que sem minhoca nós não vivemos, assim como não viveremos sem abelhas. Vamos pensar nas abelhas. Todos os dias... Oi? Os agrotóxicos. Aí entra a questão de agrotóxicos, dizimando abelhas, que são os grandes polinizadores para todos nós termos alimentos. E não só alimentos, vamos pensar em roupa. Nós conseguiremos viver à custa de tecidos sintéticos, à custa de arrasar com o meio, tirando do subsolo e do fundo do mar material para produzir sintético, por quanto tempo? Agora, se soubermos preservar a terra, nós teremos vestimentas, mas para isso nós precisamos de abelha, nós precisamos de minhoca, nós precisamos reconhecer esse manancial enorme de seres de bem, reconhecermos que eles são tão inteligentes quanto nós. Eu digo isso, mas não queria também agredir as pessoas. Tão inteligentes quanto nós, expressam-se com mais inteligência, porque eles não dizimaram o que é chamado de inteligência instintiva. Nós humanos, por um erro de percurso aí na linguagem, no entendimento e na construção do conhecimento, a gente teve um período lastimável em que a gente chamava instinto. Tem palavras que a gente tem que escrever meio fora do local para ficar bem forte. Que a gente passou a ter instinto como algo ruim, por uma questão de comportamentos nossos. Mas não é isso, instinto, a inteligência instintiva significa aquela inteligência que, de tanto nós exercermos aquelas atividades, reconhecer, exercer, reconhecer, construir conhecimento e arquivar, aquilo passou a ser natural. Nos exercitamos naturalmente naquilo. O João de Barro constrói sua casa no entroncamento de 2 galhos, na posição em que o vento, na maior tempestade, não arranca. A força de uma inteligência instintiva. Que ele foi fazendo isso anos e vai ver que algumas vezes essa casa caiu. Caiu quando estava num terço da construção, caiu quando estava em mais da metade da construção, caiu de novo quando já estava construída, e ele foi insistindo ali. Qualquer um que já tiver habitado sítio aí vai ver
que ninguém encontra uma casa de João de barro caída, construída na inteligência instintiva. Nós não encontramos no meio rural um ninho de João Garrancho caído. E é uma coisa incrível, porque ele encontra uma árvore, ele estuda a curvatura de um galho, onde o ninho dele vai pegar sol e vento. Deve ter necessidade de sol e de vento. Ele começa a amarrar uns garranchos ali em cima e começa dali o casal ir recolhendo garranchos e fiapos lá no meio, na terra, e vai trançando, não cai nunca. Ah, mas isso é instinto? Sim, é por instinto que ele constrói. Mas não é uma coisa assim que do nada, não. Acúmulo de experiência. Nós trazemos esses registros, isso tudo para chegar agora no nosso ponto enquanto humanos. Nós trazemos registros de experiências que transformamos em sínteses, que estão compondo nossas jazidas interiores. A questão é nós, inclusive, dedicarmos instantes do dia para nos acessar. E dar umas paradinhas para todo mundo pensar nisso. Nós precisamos nos acessar. Nos acessando, nós seremos capazes de ver que algumas propostas que estamos naquele momento alimentando, vamos pegar um de casa. Esse senhor me tratou mal. Na hora que eu encontrá-lo, ele vai ter comigo. Aí a gente já vai nos acessando. Mas eu quero mesmo esse tom. Esse tom me agrada para mim? Eu quero mesmo confrontá-lo, ou eu quero mesmo encontrá-lo e fazer um diálogo? Eu quero ficar cozinhando esse tom, essa mensagem, essa proposta, dentro dos predicados que eu já tive a oportunidade de construir em mim. Quero mesmo? Ou eu prefiro, inclusive, já ligar para ele: seu fulano, eu queria muito te encontrar e a gente conversar. Eu estou muito incomodada com o que aconteceu. Mas já dizemos que, até aqui agora vou falar em função de experiência própria, não é uma atitude que eu tomaria de uma vez, de já ir para... Não. Cozinhar a proposta na prece, porque quando a gente cozinha na prece essas propostas, nós realmente acessamos o nosso melhor. Nós acessamos nosso arquivo interior, combinamos os acessos que fizemos com a consciência do Pai que está em nós e alcançamos o patamar de fazer o nosso melhor. O nosso naquele instante. Porque no dia seguinte, em função do alcance que fizemos, do que acessamos, de predicamentos em nós e na humanidade, que nós não estamos sozinhos. Qualquer coisa que propusermos a fazer, nós estamos propondo somados com todos os nossos pares. Pensei em fazer o melhor. Somo com todos os meus pares. Pensei em fazer uma coisa medianamente ruim. Eu somo com os pares do medianamente ruim. Pensei em fazer uma coisa quase estúpida. Vou me somar aos pares compatíveis. Sozinhos nós não estaremos. Os espíritos já vêm avisando isso desde sempre. E agora a gente tem a bênção da física no estudo das partículas.
Na medida que nós temos essa bênção, nós temos mais materialidade nas mãos para começarmos a investir no nosso acesso aos melhores predicamentos, porque evolução, você parte de uma base. Tanto que nunca nos faltou a base da consciência do Pai em nós. Porque senão eu posso falar que a gente parte sempre de uma base e alguém dizer assim, escute aqui, e quando a gente era lá uma partículazinha, qual era a base de dados que nós tínhamos? Qual era o banco de dados? Banco de dados no sentido do amor, que é o maior de todos, né? Que engloba todos os demais. Qual era o banco de dados que nós tínhamos no sentido da justiça, da caridade, da bondade, da benevolência? Ah, mas já trazíamos o Pai em nós. O mega banco de dados já está lá na origem em nós. E vamos caminhando, e o Espiritismo não faz visão de Deus transiente. Um da casa lá, tem gente que está tentando entrar. Fica sem graça de entrar. Não ligar. Nós não trabalhamos um conceito de Deus transiente que quando algum de nós pisa na bola com relação ao melhor, Deus se afasta. Não. Nós afastamos dos princípios divinos. Se não estivermos extremamente cuidadosos. E eu digo que é extremamente mesmo. Às vezes é por um tris que a gente se afasta dos princípios divinos. Imagina que nós temos olho que enxerga essa materialidade à nossa volta e que às vezes é extremamente convidativa. Inclusive porque o olho nos permite enxergar coisas que acessam na nossa memória informações que temos de outros momentos da nossa vida. Nós temos olfato. Imagina o que é uma pessoa, vamos dar uns exemplos bem da terra. Você já alcançou a consciência de que você não quer comer bicho. Você não quer colaborar com a matança de bichos. Tá bom. Mas lá na sua infância foi lá no interiorzão de Minas Gerais, onde o bicho rolava todos os dias numa das suas comidas, refeições lá. É um bichinho. Um frango, um porco, uma vaca, um tatu, um jacaré, sei lá o quê. Sim, tá. Daí você vai se expor aí para o restaurante de comida mineira na Rua Barata Ribeiro para acessar através do olfato, através dos olhos, memórias, ativar memórias que estão ali bonitinhas, arrumadinhas, guardadinhas. E daí você coloca toda essa memória para te lembrar aquilo tudo. Já trazemos autocontrole suficiente para essa exposição? Ah, se já trouxermos, vai entrar, vai beber água, assistir o amigo, quem for lá comer aquelas coisas, não vai se contaminar nem pela vontade. Não vai ter nem vontade. Você já alcançou um predicamento que se chama autocontrole. Você já alcançou um predicamento que se chama autoadministração. Já consegue estar acima disso tudo. Mas na medida em que nós soubermos que ainda não estamos acima, para vivermos os nossos maiores predicamentos, o Mestre já nos diz: orai e vigiai. Para fazer, através da reflexão e da meditação, que essa vigiliatura vai nos encaminhar para, te conhecendo e reconhecendo suas capacitações, você vai administrando
onde pisa, onde vai, quanto tempo fica onde foi. Porque senão você perde também a oportunidade de se exercer dentro dos seus melhores predicamentos. Você tinha levantado o dedo? Para contar uma coisa interessante sobre a Joaninha, né? Eu tenho uma amiga que ela mora no sul e ela estava contando pra gente numa aula no Zoom que a macieira dela estava dando bicho, tal, fungo, não sei. Buscou uma caixa de Joaninha. Exatamente. O que aconteceu? Ela ficou preocupada, o que eu faço aqui, o que eu vou colocar? Procurou na internet, não sei o que lá, enfim, não achou nada, né? Aí deixou. Uma certa vez eu estava olhando no jardim dela, olhou assim, cheio de joaninha na macieira, né? Simplesmente a árvore se curou. Então ela pôde ver que a joaninha atuou ali, né? A função de um bichinho tão, sim, tão pequeno e tão inofensivo. E olha para ele assim, ele é tão indefeso, né? Aquela coisa linda, caminhando em cima da planta ali, né? E ela fica, não vai, não vem, e nos faz um bem desse tamanho, né? Inclusive é uma das técnicas hoje, né? Para produzir maçã orgânica. É essa, de controle através de joaninhas e de outros insetos que se alimentam daqueles fungos que dão na macieira. Quando nós vamos avaliando, dentro do exemplo que a irmã trouxe, desse conjunto enorme de seres de bem, inclusive fica muito mais, eu não diria fácil, mas fica muito mais ao nosso alcance conseguir acessar os melhores predicados em nós, nossas melhores qualificações, acessar em nossos irmãos, porque nós começamos a sair de uma característica que eu diria que está perturbando muito a humanidade, que eu participo, que é aqui no Rio de Janeiro e no Brasil em si, onde vou, por aí afora, por acreditar que está tendo mais seres ligados ao mal do que ligados ao bem. E isso não é uma verdade. A questão é que quem expressa seus melhores predicamentos, quem está no esforço para viver efetivamente à luz dos seus melhores predicamentos, quem está se empenhando para fazer uma comunhão com a humanidade e com o planeta, com seus melhores predicamentos, são seres que trabalham muito mais em silêncio. O mal, ele é muito mais barulhento. Que, na verdade, quando nós formos alcançando uma qualificação para entender esses dois grandes parâmetros, nós veremos que, quem sabe, seja até uma providência quase divina, de o mal ser barulhento, para a gente enxergar e saber, isto eu não quero fazer. O cuidado que nós temos que ter é que nós ainda estamos muito sob a égide do materialismo. E a doutrina materialista, ela de certa forma nos instrumentaliza para nivelar pelo pior, que é o mais material. E no mais material é aquilo que se materializa ali na minha frente, porque material para nós do século XXI não quer dizer material, isso que a gente apalpa. Não. Algum de vocês pode dizer o seguinte, pode enxergar que essa pessoa que está aqui na frente fala, mas não materializa o que faz. Essa materialização que os senhores estão afirmando aí, por falta de predicamentos da pessoa e de exercício nos melhores predicamentos dela, essa materialização vai ser sempre de bens materiais? Não. A maior parte das nossas materializações não é
de bens com essa característica aqui. De ser palpável, de ser ponderável, de eu pôr numa balança e conseguir pesar. Dá para pôr na balança da alma. Dá para pôr na balança da consciência. Dá para enxergarmos se é claro ou escuro, confortável ou desconfortável, à luz da consciência. Daí a gente vai alcançando, inclusive nesse sentido. O materializável não significa conversão em peças ponderáveis na balança física que desenvolvemos aí na humanidade para pesar farinha de trigo e pesar abóboras. E na verdade é tudo pesável em balanças que vão do muito sutil ao extremamente material. E o nosso grande trunfo é em que parte do caminho eu quero estar no exercício de meus predicamentos. Imagina você se administrar, por exemplo, uma questão de família, onde você, isso é uma experiência que qualquer um de nós que se relacionar com nossa família para valer mesmo, vai ter sempre um que é o nosso mote de maior exercício no sentido da paciência, da esperança, do amor, da dedicação, da indulgência. No mínimo um a gente vai ter. Claro que sendo mineira de família de Minas Gerais, da década de 50, casada com outro mineiro da década de 50, é claro que a gente tem muitos, não é um. Mas eu digo que mesmo as pequenas famílias, pelo menos um vai ter, que é o Espírito que ali está conosco, nos estimulando todos os dias ao exercício de nossos melhores predicamentos. E se a gente não estiver cuidadoso, por uma questão da doutrina materialista ainda ser forte na terra, nós seremos capazes de derrilar nisso, que é escorregar ladeira abaixo, e para uns a gente dizer que já desistiu, para o outro a gente vai dizer que nada que faz vale a pena, com relação ao outro a gente vai dizer que já fez tudo o que podia, quando na verdade nós nunca teremos feito tudo que já podíamos, no sentido de estancar ali. Nós podemos já ter disponibilizado os recursos materiais que podíamos, mas nós temos nosso manancial de recursos imateriais, que são o top dos predicamentos humanos. Nós temos a nossa capacidade de orar imaterial, capaz de materializar-se em todos os instantes da nossa vida. Materializar-se no sentido de colocar em exercício de, colocar a serviço de. Nós temos a capacidade de todos os dias alimentar a nossa esperança. E o Espiritismo nos auxilia muito nisso por ser evolucionista. E quando alguém nos disser, você já fez durante 50 anos, a gente vai dizer, mas o Espírito é eterno. Eu não preciso estabelecer esse tempo. O Espírito é eterno. O que eu não consegui de sucesso, sob o ponto de vista humano, até agora, eu verei acontecer ao longo dos milênios. E nos apontar como exemplos, dizer, essa pessoa que eu sou hoje, se Deus não fosse tão sábio de me permitir não lembrar, para não me instabilizar na minha felicidade, se Deus me permitisse lembrar do que eu já fui, que perigo! Será que eu estaria nessa arrogância de achar que não vale a pena o que estou fazendo pelo outro?
Será que não? E aí é que a gente vai todos os dias tendo, e cada vez mais, gás para trabalhar ativamente em prol de nossos predicamentos, no sentido de disponibilizando elementos, informações, energia, para com todos os nossos irmãos e juntos alcançarmos momentos cada vez melhores. Não que eu ache que o momento está ruim. O que está faltando também é uma visão antropológica melhor da humanidade. A gente está achando que está o pior, o pior, o pior. Na verdade está ruim porque ainda não alcançamos o melhor. Então está ruim por isso. Mas que está pior do que já foi, não. Se a gente for antropologicamente estudar o que a humanidade vem sendo, nós perceberemos que a questão é que a evolução não dá saltos. A natureza não dá saltos. A gente gostaria que a evolução fosse mais rápida, e também porque nós ainda temos um olhar em função de sermos herdeiros muito recentes da física clássica, que colocava as coisas sempre em estanques, é o bom e o ruim, o preto e o branco. Espírito, aí vamos lá para o espírita, né? As colocações espíritas que nós criamos aí. Espírito da luz e espírito da treva. E nós perguntamos, e quem criou o da treva? Para nós espíritas somos monoteístas. Nós não acreditamos em dois criadores. Acreditamos num único. Ele criou o espírito da treva? Não. Ele criou a todos simples e ignorantes, permitindo a todos a inteligibilidade para ir evoluindo. E estamos aí na caminhada. Então nós estamos sempre num caminhar que vai lá do menos evoluído ao mais evoluído, que não sabemos em que galáxias está esse nível mais evoluído. E aí nós podemos fazer um outro olhar que é um outro somando a esse, não é um outro contraditório não. A Terra é um planeta que tem característicazinha restrita, meio que única, que permitiria espíritos apenas numa faixa evolucionária vir reencarnar nela, ou é um planeta com características muito diversas, com possibilidades inúmeras de aprendizado, possibilidades inúmeras de nós nos exercitarmos, e por isso acolhe espíritos nos mais variados níveis de evolução. E todos os dias chegam espíritos novos. Senão ela estaria com os mesmos, sei lá, se quando começou o primeiro homem a habitar a Terra, se eram 5, se era 10, se era 20, se era 50, estaríamos com 50. Morria um e vinha um, morria um, vinha um, morria um, vinha um. Nós não teríamos avançado para 10 bilhões, que as estatísticas falam em 7, os espíritos dizem que nós somos beirando 10 bilhões, porque tem os que estão fora das contagens, né? O censo, mesmo aqui numa metrópole, o censo coitado, extremamente precário em matéria de fazer esses levantamentos. Minha região, eles nem vão lá naquelas roças contar. Nunca ouvi falar. E olha, eu faço trabalho social lá, então eu acompanho esses movimentos todos lá. Nunca ouvi dizer que foi agente do IBGE contar aquele povo das comunidades rurais, saber quantos estão hoje, quantos eram há 10 anos atrás. Sua região, você também é do meio rural. Também? Eles vão lá nas suas roças? Não. Nem na minha. Aí que você vê onde está a veracidade das falas dos espíritos. Que esses estão fora da estatística, portanto tem mais.
nessa questão aí, de nós irmos conseguindo avaliar que antropologicamente nós realmente estamos avançando, termos uma tolerância para irmãos que chegam com menos sapiência do que nós em algumas coisas, são missionários, importantíssima, gente. Essa é para fechar nosso momento hoje. Sabemos que não importa se é um espírito com muito conhecimento ou com pouco conhecimento, todos nós somos missionários, porque todos nós fazemos a missão de instrumentalizar algum irmão nosso a rever, repensar, refazer, reposicionar no mundo em que vive. Vamos pegar umas características que nos incomodam na nossa família para a gente ver o que é isso que nós estamos falando. Imagina que Deus tenha conseguido me agraciar já através dos senhores todos e de todo o movimento cósmico com uma capacidade boa para trabalhar, gostar de trabalhar e etc. Por justiça, haverá de ter no meu meio pessoas que ainda não receberam essa instrumentalização toda. E ali, nós dois, ele fala dois porque estamos considerando eu e um, né? Mas na verdade não, é um grupão. Nós estaremos, essa pessoa está me permitindo fazer algumas reflexões se eu estiver voltada para a minha espiritualidade. Eu farei algumas reflexões, gente, o que eu já aprendi, o que eu já gosto de trabalhar, essa pessoa não gosta. Gosto das coisas arrumadas, ajustadas, torneira não pingando água. Estamos na terra, não é? Água é um bem. Água é só um bem material ou ela é imaterial? Também. Ele é material e é imaterial. Se eu já estiver sensibilizada a um exercício missionário no bem, enquanto espírito, eu vou me preocupar desde uma torneira pingando água, um varal que não recolhe o melhor do vento, para aquela roupa secar mais rápido e poder ser guardada o quanto antes, para pegar menos poeira e pegar menos contaminação por metais pesados que vão estar nela e vão, através da minha pele, ser absorvidos. Nós vamos pensando tudo isso. Essa pessoa que já teve a oportunidade de receber todo esse conjunto de informações, comunicações, instruções, e inclusive a oportunidade de seres especializados ajudarem-na, estará ali disponível para aquele que recebeu menos, que já teve menos oportunidade, que chegou na Terra depois, e ele estará me permitindo todos os dias fazer reflexão sobre o que eu já recebi, meditar sobre a bênção que é já ter feito essa caminhada, a bênção que é conseguir trabalhar feliz e não ter aquela coisa pesada para trabalhar, que a maioria das pessoas, o peso delas aumenta ao pensar que tem que trabalhar. Parece que, meu Deus, tá. Aí eu vou, nesse convívio ali, me conhecer melhor e vou conseguir reconhecer o que já recebi mesmo. E vou ter gratidão por todos os demais. Então ele é um missionário no sentido de me permitir fazer essa caminhada, se eu estiver à luz da reespiritualização. Temos que nos esforçar para o tempo todo estarmos à luz da nossa reespiritualização. E colocar a palavra espiritualidade como um dos nossos grandes adjetivos. A minha espiritualidade. Os espíritos, inclusive, estão pedindo para a gente não continuar chamando
de espiritualidade o polissistema espiritual. É super comum entre nós espíritas dizer: a espiritualidade está mandando fazer isso, a espiritualidade está mandando fazer aquilo. Eles não se sentem bem com isso, porque espiritualidade é adjetivo. A espiritualidade de fulano é de cada um. E os espíritos são os espíritos orientadores, os espíritos instrutores, os trabalhadores do polissistema espiritual. E na medida que nós vamos, inclusive, assumindo que somos uma espiritualidade, que trazemos a inteligência máxima superior em nós, nós somos capazes de ir nos reconhecendo e abrindo mais nossos horizontes, descortinando mais nossas possibilidades, e colocaremos dentre essas possibilidades a possibilidade da felicidade. E colocar como dever. Eu tenho o dever de ser feliz. Mas é um dever que pesa? Não. É um dever em função de tudo que eu trago. Um cérebro funcionando. Gente, imagina que nós trazemos uma usina completa em nós. Somos capazes de produzir todos os neurotransmissores que precisamos. Nós produzimos dopamina, nós produzimos serotonina, nós produzimos as endorfinas, que é um conjunto enorme de substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, mas a gente se trava todo. E aí, para a usina funcionar travada? Trazemos bombas para produzir a nossa eletroquímica. Agora, nós somos capazes de cuidar mais da bomba do nosso automóvel. Se ela avisar que está sem água, a gente dispara para alguém: vamos buscar fulano, vamos atrás de seu fulano para trocar a bomba, para colocar água e tal. E a nossa água de cada dia para alimentar essas bombas? Bomba do sódio, a bomba do potássio, a bomba de magnésio. Para exercermos a nossa espiritualidade no seu padrão máximo, utilizando os predicamentos que já alcançamos. Por exemplo, imagina que alguém possa dizer assim: a Nájila caminha ligeiro. Então, ela é ligeira, né? É um predicamento. Mas depende de que isso tudo? Ah, depende das articulações. Depende das bombas terem recebido água e minerais, porque todas são mantidas por água e minerais. Um é do sódio, então tem que ter água e sódio. A outra é de potássio, tem que ter água e potássio. A outra é de magnésio, tem que ter água. Fulano é super ágil para absorver um conhecimento, uma informação, transformar em conhecimento e disponibilizar esse conhecimento em forma de sabedoria através do seu viver. Imagina o que essa pessoa precisa, por já ter esse reconhecimento de seus pares aí na humanidade, o que ela necessita de alimentar o sistema dela de vegetais que ofereçam lítio, que ofereçam o magnésio e que ofereçam o cálcio, para que sumiu aqui, mas é onde um neurônio transmite a informação para o outro, nas sinapses. Para que nas sinapses não faltem esses minerais que são os condutores. Que como nós estamos trabalhando é uma plateia, gente encarnada, para exercer espiritualidade, fazer nossa missão, nossas missões são muitas, desencarnar, podendo nos dar ao luxo de dizer: meu Deus, muito obrigada, dentro do que me foi possível, eu tentei fazer meu melhor. Mas que a gente possa fazer essa tentativa do melhor, reconhecendo desde os materiais e imateriais, são materiais. O material amor, o material benevolência, o material caridade, o material paciência. O material vontade de aprender. O material
vontade de renovar o conhecimento e transformar em sabedoria o quanto antes. São imateriais, mas eu tenho que materializar essa construção todo dia. E alcançar a imaterialidade dos bens materiais. A imaterialidade da água. A água pode ser vista só como um bem material? Não mais, ela tem que ser vista como um bem que vai do imaterial ao material. Sem ela nós nem vivemos. O Espírito não aporta aqui se não houver água. Eu posso dizer hoje que magnésio é material apenas? Não. Sem ele, nossas células não se formam. Todas são dependentes dele. E sem elas se formarem, como fica meu projeto encarnatório? Vai para a Terra. Literalmente. Que o Espírito vai ter que desencarnar. E o sistema bioquímico que tem quem faz sua função de instrumento para o Espírito exercer seu projeto encarnatório, não existindo, o Espírito vai ter que desencarnar e começar uma nova caminhada rumo a construir a oportunidade de uma nova encarnação. Que nós estejamos utilizando nossos predicamentos todos a serviço da humanidade, começando por nós. Os Espíritos têm nos pedido para orientar as pessoas a sair desse jargão de que, como eu cuido de todos, eu não cuido de mim. Eles estão dizendo, por favor, peça às pessoas para cuidarem delas e, em decorrência, cuidarem de seus irmãos em Deus.